Olá, amiguinhos, meu nome é Marcos. Vamos fronteando aqui nesse canal para falar de programação front-end e da vida do programador. Bom, hoje eu vou contar a minha experiência pessoal de sair do Brasil e ir para outro país. No meu caso, para a Alemanha. Eu moro em Berlim desde 2015. E, na verdade, o que torna minha experiência peculiar é que eu fui para Berlim em 2015, voltei para o Brasil em 2017 e fui para Berlim de novo em 2018, por uma questão familiar. E então, por isso, eu posso dizer que eu fui 2 vezes e eu passei por esse processo basicamente 2 vezes. Uma vez sozinho e na segunda vez com a minha família. Então, isso que eu estou contando aqui é a minha experiência pessoal de 2015 e de 2018, ou seja, antes da pandemia. De repente, durante a pandemia, alguma coisa mudou ou alguma coisa já tinha mudado antes, mas por mais que alguma coisa possa estar ligeiramente diferente, eu acho que, no geral, as coisas devem estar mais ou menos do mesmo jeito. Bom, a primeira coisa é, obviamente, a entrevista. Obviamente, antes da entrevista, você tem que achar a empresa, achar a vaga, se candidatar, etc. e tal. Bom, como que você acha a vaga? Como que você acha uma empresa boa para se candidatar? No meu caso, eu fui por indicação da segunda vez. Na primeira vez eu fui pelo Stack Overflow, aquele site muito conhecido de código. Tem também o LinkedIn. O LinkedIn hoje em dia está muito forte para essa questão. E tem também a questão dos recrutadores. Os recrutadores, para você que está trabalhando no Brasil, é difícil um recrutador de fora do país, oferecendo uma vaga fora do país, te contactar, mas ainda assim é possível. Só que, por uma questão de segurança, você não sabe se pode ser um golpe ou não, né? Isso pode não ser a melhor forma de você lidar com esse tipo de situação. Se você quiser, se você tiver realmente com muita vontade de ir para fora, principalmente de vir para a Alemanha, o jeito que eu fiz na primeira vez em 2015 foi pelo Stack Overflow. Stack Overflow, aquele site de código muito conhecido, tinha vagas lá. Uma das vagas que eu encontrei lá foi a vaga que eles me escolheram aqui em Berlim. Fiz outras entrevistas por lá também. Eu acho um site muito bom para isso. Outro canal muito legal para isso é o LinkedIn. O LinkedIn hoje em dia está muito forte nesse aspecto, mas o jeito que eu acho que é mais eficiente nesse caso é através de recrutadores. Você, no Brasil, pode até ser que não tenha nenhum recrutador te contactando, oferecendo vagas para você diretamente, um recrutador de fora, mas no meu caso tenho vários recrutadores oferecendo vagas aqui em Berlim para mim regularmente e, enfim, eu ficaria feliz de recomendar vagas para quem quiser me contactar. Tá? Se você tiver interesse, você pode me contactar. Ok, contactou, fez o processo, fez as entrevistas, teste técnico, aquele negócio todo, passou, legal. E agora? Bom, agora basicamente que você encontrou uma empresa que está disposta a patrocinar o seu visto para que você vá para um outro país, você precisa basicamente do contrato, ter o contrato em mãos, né? A primeira coisa. Tendo o contrato em mãos, você pode iniciar todo o processo na embaixada. Hoje em dia eu não sei, depois da pandemia, se o e-mail é bom, é válido para esse processo. Se a pessoa mandar o contrato por e-mail, é válido para esse processo. No meu tempo não era, para a Alemanha, lógico, mas pode ser que hoje em dia, devido à pandemia, que tudo está se informatizando, pode ser que já dê. Se for, ótimo, porque daí você não depende do correio, você sabe que o correio do Brasil não é tão confiável assim. Enfim. Mas, com o contrato em mãos, você vai lá na embaixada ou no consulado do país. No meu caso, eu fui no consulado da Alemanha, em São Paulo. E daí você vai, basicamente, agendar um horário para um visto de trabalho, para obter um visto de trabalho. No caso, o visto de trabalho para os programadores, que o programador é uma profissão em falta na Europa inteira, mas, enfim, particularmente na Europa, seria um visto chamado Blue Card, né? Um visto meio que equivalente ao Green Card americano, mas com outros benefícios, né? E muito mais fácil de obter do que o Green Card americano. Bom, você vai agendar esse horário
no consulado ou na embaixada, e depois que você agendar esse horário, você vai se apresentar no consulado da embaixada com toda uma sorte de documentos, toda uma lista de documentos que você tem que ter, né? Não vai ser uma lista curta, vai ser uma lista longa, e formulários também, enfim, vários formulários preenchidos, lista de documentos, de você e de todas as pessoas da sua família, se as pessoas da sua família forem com você. Sim, um detalhe importante é com relação ao curso superior. Não existe jeito que eu saiba, para a Alemanha pelo menos, de ir para um outro país trabalhar com o Blue Card, como programador, sem curso superior. Não há, que eu saiba, ok? Nem que o seu curso superior não seja exatamente em ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, etc. Ainda assim, um curso um curso correlato, um curso de design, por exemplo, vale. Enfim, outros cursos muito diferentes eu não sei, mas eu sei que design, por exemplo, vale. Tá? Bom, muito bem. Você apresentou todos os documentos, deu tudo certo, beleza? O que acontece? Você deixa o seu passaporte lá no consulado ou na embaixada e você recebe um visto. E esse visto, na verdade, não é o visto permanente, é um visto temporário de 3 meses. Isso que eu estou falando tudo no caso da Alemanha, tá? Bom, por que um visto de 3 meses? Porque com esse visto você vai para o país, você já está autorizado a ir para o país e trabalhar durante 3 meses pelo menos, e nesses 3 meses você vai na autoridade competente que lida com estrangeiros do país, e daí você pega o visto que é mais permanente, digamos assim, né? O visto que dura mais tempo, está atrelado ao seu contrato, né? Bom, nessa hora que você está com o seu visto temporário carimbado no seu passaporte, você vai atrás das coisas que você tem que ir para a sua estadia. Bom, primeiro a viagem, lógico, a passagem de avião. Segundo, a moradia temporária. Eu digo moradia temporária porque você até pode pegar uma moradia permanente, mas é quase impossível isso em Berlim. Berlim é uma cidade muito difícil. No meu caso, seria só moradia temporária mesmo, eu sabia disso, nas 2 vezes que eu fui, que eu vim, né? Enfim. E o plano de saúde também. O plano de saúde é fundamental no caso da Alemanha. No caso da Alemanha é ilegal você estar no país sem ter plano de saúde. Então você tem que ter um plano de saúde de viagem válido para os 3 meses do seu visto. Todos os 3 meses do seu visto, não importa se você vai fazer um outro plano de saúde quando chegar aqui, que vai ser o caso, você vai fazer, mas não importa, você tem que pegar um plano de saúde para os 3 meses, ok? Não vai ser barato, nada disso vai ser barato, inclusive. A viagem vai ser mais ou menos de 500 a 700 euros, a moradia temporária vai ser mais ou menos de 1.000 a 1.700 euros por mês que você estabelecer, dependendo do tamanho também, dependendo da região, dependendo do tamanho. E o plano de saúde vai ser mais ou menos de 200 a 500 euros no total. Tá? Existem opções até de muito mais que isso, mas enfim. Geralmente o programador não vai ter nenhuma necessidade tão específica, então vai ser mais ou menos isso, 200 a 500 euros. Né? Por pessoa, ok? Por pessoa, que nem a viagem. Né? A viagem de 500 a 700 euros por pessoa, que é a passagem. E o plano de saúde também de 200 a 500 euros por pessoa. Né? O plano de saúde, ele é obrigatório, ok? Não tem como não ter, que nem eu já disse. Bom, uma parte vai dizer que o visto também é pago. O visto tem uma taxa também para pagar. Essa taxa não é muito alta. Eu lembro que era algo em torno de 100 euros, mas eu posso estar defasado no valor. Então não peguem minha palavra como, enfim, verdade para esse assunto. Mas tem um dinheirinho para o visto, geralmente não é tanto, ok? Uma coisa importante é você estabelecer todas essas coisas na dependência do seu visto, porque tudo vai depender do seu visto, né? Tudo vai depender de quando a quando o seu visto vai ser válido, né? Então, tipo, você tem que estabelecer mais ou menos a viagem, a sua moradia e o plano de saúde, tudo de acordo com a data quando o visto vai ser válido,
né? O seu visto temporário vai ser válido. A empresa nunca vai desistir de um candidato porque o candidato vai demorar para pegar o visto. Tá? É muito difícil isso acontecer na Europa. Na Europa, geralmente, as empresas elas têm uma visão de longo prazo e mesmo que você demore até, sei lá, 6 meses, que é um caso um pouco mais extremo, mas mesmo que você demore basicamente bastante, a empresa ainda assim vai estar disposta a esperar. Né? Não é que nem no Brasil, onde, sei lá, de repente, se você demorar 1 mês, 2 meses, a empresa desiste. Aqui não. Tá? É bom dizer isso porque da primeira vez que eu fui, eu demorei bastante para pegar o visto, o processo todo demorou, então eu fiquei bastante tenso com esse negócio todo, mas no final das contas deu tudo certo e eu vi que eu não precisava ter ficado tão tenso assim. Bom, para finalizar, algumas coisas sobre o Blue Card. O Blue Card, em relação ao visto de trabalho normal, né? Porque, veja bem, para ir para a Europa, para trabalhar na Europa, uma pessoa com um passaporte brasileiro, ela tem que ter um visto de trabalho. Ok, acho que isso você já sabe. Mas um visto de trabalho normal, ele só te permite certas coisas. Um visto de trabalho como o Blue Card te permite mais coisas, porque o Blue Card ele é feito especialmente para atrair gente de outros países, né, para ser um negócio mais atrativo para quem quer trabalhar no país, como a Alemanha, por exemplo, né, oferecendo certas benesses. E essas benesses, elas são mais ou menos, elas são o seguinte: primeiro, o cônjuge, ou seja, a sua esposa ou o seu marido, podem trabalhar. Né? Podem trabalhar, inclusive, com mais liberdade do que você, porque você vai ter um visto atrelado ao seu contrato e vai ter um visto que vai te permitir somente trabalhar como, no caso, programador, se você for contratado como programador. Já o seu cônjuge pode trabalhar em qualquer coisa que ele quiser, se quiser. Né? A outra vantagem é que depois de 21 meses, se você fizer um teste de alemão médio, nível B1, que eles falam, né? Um nível intermediário iniciante, mais ou menos, ou 36 meses, se você não fizer o teste de alemão B1, você pode pegar um visto de residência permanente. Esse visto de residência permanente não é mais atrelado ao contrato, ou seja, você, mesmo se você ficar sem emprego, você não tem o risco de ter que voltar para o Brasil, ter que sair do país. Você tem, basicamente, com esse visto, os mesmos direitos de um cidadão alemão, basicamente, assim, a grosso modo. E também existe uma outra vantagem que você pode desempenhar outras funções, você pode trabalhar em outras profissões e também você pode até abrir uma empresa, por exemplo, se você, enfim, tiver uma oportunidade uma vez, que para algumas pessoas é uma vantagem. Né? Esse visto de residência permanente não é uma cidadania, não é um passaporte europeu. O passaporte europeu demora mais tempo, demora vários anos, 7 anos, mais ou menos. Né? Aqui no caso da Alemanha. Em outros países chega a 10 anos. Itália, se não me engano, Portugal também é 10 anos. Né? Mas é isso. Uma coisa é que o Blue Card ele não é oferecido para o Reino Unido e nem outros países fora da Europa, claro. E nem outros países da União Europeia que tem um esquema um pouco diferente, como Suíça, Polônia, por exemplo. Né? Enfim. Sim. E por fim, o Blue Card ele permite a você também ter 3 meses de tempo se você for mandado embora da sua empresa. Geralmente aqui na Alemanha, quando você é mandado embora da empresa, a menos que seja por um motivo muito grave, você tem toda uma indenização, todo um dinheiro que vai manter você por alguns meses, no mínimo. No mínimo uns 2 meses. E por causa disso, você tem um tempo para procurar um outro emprego, 3 meses, de acordo com o visto do Blue Card. Se depois de 3 meses você não achar um outro emprego, depois daí você tem que voltar para o Brasil, no caso. Né? E nem eu disse, para outros países da Europa deve ser bem parecido. O Blue Card ele tem regras diferentes para outros países da Europa. Né? Para a Holanda pode ser que a regra seja um pouco diferente, para Portugal pode ser que a regra seja um pouco diferente também. Geralmente tem uma cota de salário, ou seja, a partir de um salário tal você pode ganhar o Blue Card. Né? No caso da Alemanha, esse salário
não entra na questão do programador. Se você é programador, você é convidado a vir, você pode vir independente do seu salário, mas para outros países existe uma linha de corte de salário, tá? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, pego informações relevantes para você. Meu nome é Marcos. Até a próxima. Vamos fronteando. Tchau.